Abra a Bíblia, capítulo 12 de Atos. Capítulo 12. Abra a palavra. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. A gente ouve muito isso e a gente repete muito isso. E é verdade. Quantas vezes o coração da gente está assim, desalentado, e aí de repente o Espírito faz com que a palavra seja vivificada e a gente tem novo ânimo para continuar. Enfim, Senhor, queridos amados, pega a palavra. Abra aí, Atos 12. Diz assim, por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar ao fio da espada Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Pausa por enquanto. Pausa. A gente já falou sobre a questão de perseguição, sofrimento, de barreiras que se levantam. Mais uma vez, essas perseguições e essas barreiras se levantaram. E aqui, Herodes, um dos filhos do Herodes o Grande, resolveu perseguir a igreja, resolveu fazer uma festança. E aí diz o texto aqui que ele começou a perseguir e maltratar alguns da igreja. E os judeus, os judeus que não eram cristãos, né, que não eram crentes, os judeus ficaram felizes, acharam aquilo joia, soltaram fogos. E aí Herodes continuou. Só que Herodes, ele pegou o Tiago, e Tiago era... obviamente, não é o Tiago autor da carta de Tiago. Não é. Tiago aqui é o irmão de João, um dos 3 mais importantes apóstolos. Você lembra que sempre Jesus tinha sempre grupos de gente que se aproximava e tinha intimidade com ele, né? Uma vez ele mandou um grupo de 70, mas desse grupo de 70 ele tinha os 12 apóstolos. Dos 12 ele tinha 3. Esses 3 são aqueles que Jesus os convidou para orar com ele, e estando eles no monte, Jesus há uma transfiguração. E aí aparece Moisés e Elias, e aí aquele negócio todo, e uma fumaça, um espetáculo. Os 3, Pedro, Tiago e João, estão lá. E aí, de repente, ouve-se uma voz: esse é o meu filho amado, a ele ouvi. E todos os outros 2, Moisés e Elias, representando a grande lei, o grande Moisés e o grande profeta Elias, e os 2 desaparecem, e quem fica? Fica só Jesus. Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E aí Pedro assim, meio sem saber muito o que fazer, resolve falar. Pedro às vezes fala coisa, né? E Pedro falou assim: Senhor, vamos fazer aqui 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e para Elias. O Moisés ficou assim empolgado demais e não entendeu nada. Pois bem, Jesus ali está manifestando e sendo transfigurado, a glória dele está sendo apresentada àqueles 3. Só os 3 viram: Pedro, Tiago e João. E Herodes resolve passar a espada, a Tiago. Ele matou Tiago. Aí eu vou fazer aqui uma digressão. Por que Deus permite que Tiago morre? Ou por que Tiago morreu? Agora, logo de cara, um dos apóstolos, um dos mais importantes. É uma elucubração minha. Mas, meu irmão, sabe, tem gente
que está no lugar errado, na hora errada. Eu não sei se vocês já ouviram, mas desde o início eu venho falando, e eu citei um missionário chamado Dick Morgan, que os apóstolos, em Atos dos Apóstolos, os apóstolos não estão obedecendo à vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é, olha, você prega o evangelho em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Jerusalém, Judeia, Samaria, né? E isso está lá em Atos 1,8. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como outros lugares. E a gente chegou a ver aqui que capítulo 2 eles são batizados, é o derramar do Espírito Santo. Capítulo 3 eles estão em Jerusalém. Capítulo 4 eles ainda estão em Jerusalém. Capítulo 5 eles ainda estão em Jerusalém. Capítulo 6, 7 eles ainda estão em Jerusalém. Vem a perseguição contra a igreja no capítulo 8. Toda a igreja é desperta, exceto os apóstolos. Os apóstolos reticentes, resistentes, bem judeus, achando que o evangelho é só para os judeus, resolve permanecer em Jerusalém. Em Atos 8, ele diz assim, todos foram dispersos, exceto os apóstolos. Vejam que até aqui no capítulo 12, os apóstolos ainda estão em Jerusalém. E quem é que está em Jerusalém? Tiago. E aí, o Herodes, resolvendo perseguir a igreja, resolveu, dou-lhe uma, 1, 2, 3, 4, pum, você Herodes. Herodes pegou Tiago, pá. Pegou Tiago e matou Tiago. A espada alcançou Tiago. Tenho para mim que se Tiago tivesse saído pelo mundo afora, tenho para mim que se Tiago tivesse obedecido o chamado de Jesus, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Tenho para mim que se Tiago tivesse despertado lá no capítulo 8, na primeira perseguição, e tivesse ido para Antioquia, para qualquer lugar, menos na Judéia, a espada de Herodes não o alcançaria. Para mim, que a espada de Herodes não o alcançaria. Alcançou por quê? Porque ele ainda teimava de estar em Jerusalém. Tem gente que está fazendo a vontade de Deus, e que faz a vontade de Deus, e que ama o Senhor. Mas chega uma hora que o vento assopra, mas ele não consegue largar as suas âncoras. Ele não consegue arrancar o seu lugar. Não. Ele falou assim, não, eu ruí o osso, agora eu vou ficar aqui porque eu vou comer o filé. O vento soprou e ele não sai do lugar. Assim é Tiago. Tiago não sai do lugar. Eu conheci um pastor, aliás, conheci vários, missionário, abridor de igreja, que cara bom, abridor de igreja. Só que ele abria a igreja, ele fazia a igreja desenvolver, pessoas se convertiam, o número chegava, era uma maravilha. E aí quando a igreja estava para ser organizada, ele precisava sair da igreja, ele precisava ir para outro campo, porque o dom que Deus deu para ele, o vento do Espírito, sempre soprava para ele ser um desbravador, um abridor, uma pessoa para romper grilhões, romper cadeias, ir à frente. Mas quando ele emancipava então a igreja organizava, ele tinha uma luta, de vez em quando ele obedecia e de vez em quando ele não obedecia. Uma certa vez ele emancipou uma igreja e me falou, nós fizemos o culto de emancipação,
foi maravilhoso e tal. E eu já falei logo para ele, e agora, você vai para onde? Para onde você vai? E ele falou, não, eu vou ficar aqui, porque afinal de contas, eu quase falou essa expressão, roei o osso, agora eu quero filé. Resultado, quase que a igreja que ele abriu, que emancipou, fecha. Quase. E aí ele sai, ele saiu de lá. E sai, eu diria, sai em baixa, em vez de sair no vento. Tem gente que custa entender o propósito de Deus para a sua vida. Tem gente que custa entender o que está lá em João, capítulo 3, que diz assim, todo aquele que é nascido do Espírito é como o vento. Não sabe de onde vem e não sabe para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Uau. Jesus vai dizer que é nascido do Espírito, o vento sopra, o Senhor assobia. E ele diz, estou indo, papai. Mas às vezes, nós jogamos âncora. Nós jogamos e amarramos. Não vou sair daqui não. Agora eu não saio daqui. E aí o vento sopra, Deus manda, Deus fala para cá, e a pessoa, não, é aqui que eu vou ficar. E aí acha desculpas espirituais, acha qualquer coisa para poder ficar. Mas o Senhor já está querendo, está no outro plano para ele. Deus tinha outro plano para Tiago. Tiago apóstolo, um dos mais íntimos. E Tiago não saía de Jerusalém. A crise de Pedro, no capítulo 11, quando ele está se defendendo na igreja, conta a questão de Cornélio, porque ele pregou o evangelho para um gentio. Sabe, eles não conseguem se libertar para ir. Resultado, acabou o ministério de Tiago, no capítulo 12 de Atos dos Apóstolos. Acabou. Morreu o homem de Deus, o apóstolo, irmão de João, um dos 3 mais importantes, mais íntimos de Jesus. Tiago não conseguia entender, não, e ficou. Morreu como cristão, morreu como um servo de Deus, mas euzinho, na minha ignorância, acho que Tiago morreu antes da hora. Eu acho que ele morreu antes da hora. Diz o texto que o pessoal ficou feliz, os judeus ficaram felizes, e aí o Herodes empolgou e mandou prender a Pedro. Está aqui, ó. Tendo feito prender, lançou no cárcere, versículo 4. Entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados, quer dizer, 16 soldados para vigiar Pedro, para o guardarem, tensionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Quer dizer, Páscoa ali, o sábado, prendeu lá, Herodes prendeu Tiago, matou Tiago. O pessoal soltou foguete, eles prenderam Pedro e diz assim, depois da Páscoa a festa continua. Depois da Páscoa a gente mata mais um. Herodes é nosso rei. Herodes é o cara, o dono da vida. É o cara que tem poder sobre a morte e sobre a vida. Tá bem. Aí, diz o texto que no versículo 5, Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por ele, da parte da igreja, a favor dele. Você imagina? Aqui tem um monte de coisa interessante. Primeiro o fato de que Pedro foi sentenciado à morte. E quem fez a sentença tem poder para cumprir.
e cumpriu a sentença em Tiago. Então Tiago morreu pela espada de Herodes, pelo mando de Herodes, ok? Então quem faz a sentença tem poder para executá-la. Diz o texto que quando Herodes, versículo 6, quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados, acorrentado com duas cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Bom, primeira pergunta. Se você tivesse sido sentenciado, se você fosse assim, amanhã você vai morrer. Você está preso, tem 16 soldados de olho em você, há uma sentença de morte que amanhã você vai morrer. A pergunta que eu faço é, você dormiria? Você dormiria assim, folgadamente, serenamente? Você dormiria? Você dormiria como Pedro, que está aqui acorrentado a dois soldados? Você dormiria? Você roncaria? Você teria uma noite de sono tranquilo? Você ia acordar no outro dia dizendo assim, que noite boa, boa de morrer, né? Você dormiria? Ou você ficaria, sei lá, né? Aproveitando os minutos, os segundos, agoniados, angustiados? Como é que você ficaria diante de uma situação? Olha, eu conheço um monte de crente, eu mesmo também, já perdi noites de sono por um problema que eu tenho que resolver no dia seguinte. Por que Pedro dorme tranquilamente? Qual é a situação? Certa vez eu vi um pregador dar a seguinte explicação ao dormir pesado e tranquilo de Pedro. Esse pregador querido, ele disse o seguinte: Pedro dormia tranquilo porque Pedro tinha uma promessa. Pedro deve ter se lembrado daquele momento em que Jesus caminha com ele à beira-mar e vai dizendo, Pedro, tu me amas? E Pedro vai dizendo, sim, Senhor, eu te amo. Aquela cena, ele negou 3 vezes e 3 vezes Jesus pergunta, você me ama? E ele tem que responder 3 vezes. Uma para cada vez que ele negou, pode ser isso. Só que quando Jesus está terminando aquela conversa com ele, apacenta as minhas ovelhas, Jesus diz assim também, quando eras moço, vou ler. João, deixa o dedinho em Atos, e volte aqui no Evangelho de João. Olha como é que ele diz aqui, tem um negócio gostoso aqui. Ele vai dizer assim, lá, ó, finalzinho. Último capítulo de João. Diz lá, versículo 18. Versículo 18, do capítulo 21. Em verdade te digo, Jesus está dizendo, né, para Pedro, quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Bom, olha o que Jesus diz para Pedro, e o texto disse isso com sentido, conforme a morte que Pedro iria glorificar a Jesus, com a sua morte. Alguns vão entender que era Pedro que foi levado e foi crucificado, e segundo a Igreja Católica, a tradição, crucificado de cabeça para baixo, foi levado para onde não queria. Não é? Uma morte de sacrifício por Jesus. Mas quando que ele morreria? Quando fores velho. Então, Pedro deve ter pensado, eu acho fantástico isso, e eu concordo. Pedro lá, preso pelo poderoso Herodes, com a sentença de morte decretada, e ele de repente para e lembra, peraí, meu Jesus
meu Senhor e meu Salvador, disse que eu ia morrer quando for velho. Eu ainda não sou velho. Eu não sei o que ele vai fazer. Eu não sei o que ele vai fazer. E eu acho que é isso que pode ter trazido tranquilidade, paz, para que ele pudesse dormir. E dormir tão pesado que quando o anjo vem para acordar, ele pensa que está num sonho. Né? Você já teve um sonho tão real que parece que é verdade? Quando você acorda, você... Uau! Né? É um sonho verdadeiro. E aí diz o texto: eis, porém, que sobreveio um anjo... voltei lá para Atos, capítulo 12. Um anjo do Senhor, uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, despertou, dizendo: levanta-te, depressa, levanta-te depressa. Deu um chute nas costelas de Pedrão, que estava lá dormindo, preso, amanietado entre dois policiais, dois guardas. Levanta-te depressa. E então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te, veste, bota a roupa e calça sandálias. E ele assim fez. Pedro foi fazendo no automático, quer dizer, o anjo está dando uma ordem e aquela ordem ele está obedecendo. Nem perguntou quem é, quem foi, eu estou acordado, não estou, para ele está dormindo. E assim se fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Sim, senhor, sim, senhor. Então se vestiu, botou roupa, botou o cinto, calçou a sandália, pegou a capa para proteger do frio, uma noite fria, provavelmente. E aí, então, saindo, versículo 9, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão, um sonho. Estou dormindo, que sonho legal, o anjo está me levando. Olha, passei aqui pelo guarda, ele nem me viu. Oi, seu guarda, tudo bem? O guarda está lá, a sentinela está lá, mas não vê. Não vê. Depois de ter passado a primeira e a segunda sentinela, lembram que eram 16 soldados a guardar? Chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. E o primeiro listragem aqui de um portão automático. Aqui, ó. Tem portão automático na Bíblia? Tem. O qual se lhe abriu automaticamente. Quer dizer, o anjo chegou à beira do portão, Pedro vai seguindo. E o portão abriu. Alguém apertou lá o negocinho e o portão funcionou. E abriu. Automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua. E logo adiante o anjo se apartou dele, sumiu, desapareceu. Só então, versículo 11, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Uau! E aí diz o texto que ficou considerando ele a sua situação. O que eu faço agora? Eu vou para onde? O que eu faço agora? Resolveu ir para a casa de Maria, mãe de João Marcos. Né? Porque a igreja lá na casa dela estava orando por Pedro. Senhor, tem misericórdia. Há uma promessa e quem fez a promessa matou Tiago. Vai, ó Senhor, 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 Senhor. Então, Pedro ficou considerando. Vamos pensar, vamos considerar também. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Olha que privilégio. Quando você tem uma promessa de Deus, você crê que o Senhor tem poder para cumpri-la. Quando você tem uma promessa de Deus, agarre-se com toda a sua fé e descanse na promessa do Senhor. Porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Então, duas coisas nós temos que ver aí. Que coisa linda, olha só. Tiago era apóstolo? Pedro também é. Por que Tiago morreu e Pedro não? Bom, Pedro tem uma promessa específica para ele. Quando fores velho. Uma promessa específica.
Pedro já tinha ido a Cornélio para pregar o evangelho. Pedro já tinha ido a Jope. Pedro já tinha ido para a Judéia. Pedro estava descobrindo, Deus estava limpando e abrindo os horizontes de Pedro. Pedro e João tinham ido a Samaria quando Filipe para lá desceu. Pedro e João foi lá, na volta ele já volta pregando para tudo quanto é samaritano. Depois ele vai para a cidade de Jope e aí vem a visão do lençol e ele vai até Cornélio, prega o evangelho a um romano. Ele é o primeiro a pregar o evangelho a um gentio. E o Espírito é derramado sobre o gentio, e ele volta de lá, olha, não é só para nós, é para todos, é todos, todos, todos. E ele tem a promessa. O coração dele e a mente dele está sendo aberta, e ele tem a promessa. Ele tem a promessa. Segure a sua promessa. Descanse na sua promessa. Tem algumas promessas da palavra de Deus que são abrangentes e eu diria para todos de uma forma genérica. Isto é, você é crente, você é do Senhor, diz o texto assim, ó, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Olha, essa é uma promessa para mim, é uma promessa para você, era uma promessa para Paulo, é uma promessa para Pedro, é uma promessa para todos que vieram antes de nós e para todos aqueles que vierem depois de nós. Nós estamos vivendo tempos difíceis, mas o Senhor está conosco. É a promessa dele, está comigo, contigo, estou convosco todos os dias. E mais ainda, diz lá o texto, todo poder, toda autoridade o Pai me deu. Todo poder, toda autoridade o Pai me deu. Portanto, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Olha que promessa fantástica, maravilhosa, que você precisa trazer ao seu coração. Quando as situações estão difíceis, quando há medo, quando há insegurança, quando há pavor noturno, quando há o medo de morte, de vírus, de insegurança, ele está conosco. Quando você anda pela rua, ele está conosco, ele está contigo, ele está comigo. Ele, o Senhor, envia seus anjos, enviou para Pedro, mas ele também envia para você e para mim. Os anjos do Senhor são servos ministradores àqueles que herdarão a vida eterna. Somos nós. Os anjos do Senhor estão cuidando de você, estão cuidando de mim. Olha quanta promessa, eu diria de uma maneira abrangente, que cai para mim, glória a Deus, e cai para você. Estou convosco. Ele enxugará toda lágrima, as suas e as minhas. Ele anda contigo, ele anda comigo. Ele não está só de olho em alguns, não, ele está em olho, ele está com todos nós. O que eu preciso fazer? Como Pedro, descansar. Deitar em braços esplêndidos. Mas Pedro está acorrentado, Pedro está amarrado, Pedro está com uma sentença de morte sobre ele, mas a palavra de Deus ainda não terminou. Eu gosto mais daquele texto lá do Antigo Testamento que diz, eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito. Pensamentos de paz para dar o fim. Pensamentos dele, eu é que sei. Ele é o Senhor da nossa vida. Irmãos queridos, é verdade que todos nós, um dia desse, qualquer dia desse, todos nós, uma hora a pilha vai falhar. E nós vamos morrer. E eu diria, aleluia, se você tem Jesus, aleluia, porque nós vamos estar para sempre com Ele. Os céus estão abertos, as portas estão abertas, Ele comprou a vida para nós e nós podemos estar com Ele para sempre. Que promessa bendita. Então, nem a morte pode nos separar, nada pode nos meter tanto horror e tanto medo. O medo que eu tenho é chegar diante do Senhor e não ter nada para apresentar diante dele. É ter mãos vazias. Sei que coisa difícil é você morrer e você pensar assim, o que eu fiz? O que eu fiz? Para quem eu preguei? Por quem eu orei? Quem eu convidei para ir à igreja? Uma coisa simples. Você nem precisa pregar o evangelho para a pessoa, mas basta convidar. Vamos lá na igreja comigo? Vamos lá. Eu estou orando por você. Um convite.
Ou quantas pessoas você ajudou na obra missionária? Quantas pessoas você ganhou para Jesus? Enfim, quanto? E de repente nós chegarmos diante dele e dizer assim, Senhor, mãos vazias, eu não tenho nada, eu não fiz nada, eu não contribuí com nada, eu não orei, eu não preguei, eu não enviei, eu não fui. Já pensou, amados irmãos? Isso sim me causa calafrios. Isso sim me causa calafrios. Né? Agora, quanto ao mais a gente dorme. Mas está manietado. Pedro morre. Porque dorme por quê? Porque tem promessa. Porque lembra das promessas. Todas as promessas que o Senhor fez para você, Ele vai cumprir. Se foi o Senhor quem fez, vai cumprir. As da palavra de Deus, gerais para todos, Ele vai cumprir, Ele cuida de nós, Ele sara as nossas feridas. E Ele tem preparado para nós um lugar. Um lugar. Ele lança fora tudo que nos aprisiona ao medo e à insegurança e à incerteza. Pedro dorme. Dorme. E aí vai saindo da prisão sem nem saber como é que está saindo. Quantas vezes, às vezes a gente está nas situações difíceis, que a vida, as ciladas dessa vida, e você pensa, nunca mais vou sair, não tem luz no final do túnel. E de repente, de uma maneira assim, tudo passa. Deus conserta tudo. Deus muda tudo. Ele muda tudo. Você pode, às vezes, estar passando por um deserto. Deserto é escola. Deserto é um lugar onde Deus ensina. Ele está querendo fazer você crescer. Ele está querendo fazer você crescer. Deixa lá, descansa, dorme, mesmo algemado aos guardas. E quando vier a ordem do céu, sai fazendo aquilo que Deus mandou. Levanta, calça, cinge-te, depressa, toma decisões, anda. E ele vai. E de repente lá fora, uau, Deus mandou o seu anjo. Eu acho fantástico quando ele diz assim, ó, versículo 11. Então Pedro, caindo em si, disse, agora sei verdadeiramente que o Senhor mandou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Que coisa frustrante quando Herodes chegar no dia seguinte, traga o prisioneiro. O prisioneiro não está não, ele saiu, ele fugiu. Como fugiu? Eu botei 16 soldados para cuidar dele. Como é que fugiu? Fugiu. E aquele povo todo, porque Herodes deve ter feito um palanque político para fazer festa, e toda a expectativa, lá, esse Pedro agora, esse cara aí, esse pescador vai ver o que é bom para tosse, quem mandou ficar enchendo a paciência falando de Jesus, agora ele vai parar, cadê Pedro? Sumiu, gente, sumiu. Na noite anterior o anjo veio e livrou, glória a Deus, o Senhor é mestre, mas a uns vai e outros ficam. Como é que você vive e glorifica o nome do Senhor Jesus? Pedro, versículo 12, considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu no postigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. A Rode é muito engraçada, ela foi tão tomada de tanta alegria que esqueceu de abrir a porta. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que não fez entrar. Tem gente que é alegre demais com a obra de Deus. Que maravilha, que milagre, que missionário, que pastor, que isso, aquilo. Fica tão feliz com aquilo, dá glória a Deus, dá aleluia, mas não faz nada. Não abre a porta, não deixa Pedro entrar. Saiu correndo, foi lá junto a todo mundo e falou para todo mundo, olha, Pedro está lá no portão, Pedro está lá fora. E o pessoal chamou, tá louca, mulher? Você tá louca? Não, insistia, versículo 15. E assim era. Então disseram, é o seu anjo, quer dizer, sei lá, é uma aparência de Pedro. Então Pedro continuava a bater. Pedro está lá de fora. Pedro está lá de fora, lá, restaurado, transformado. E o pessoal de dentro estava assim, não estava acreditando que as orações que eles fizeram estavam sendo respondidas.
Que a oração foi respondida. Senhor, livra Pedro. Senhor, guarda Pedro. Senhor, tem misericórdia de Pedro. Tem misericórdia de nós. E aí, a resposta está lá no portão. E ele está dizendo, não, que isso? Não. Até que, enfim, abriram a porta. Viram, ficaram atônitos, de boca aberta. Eles, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: anunciar isto a Tiago e aos irmãos. Tiago aqui não é o Tiago que morreu, óbvio, né? Óbvio. Tiago aqui é o meio-irmão de Jesus, é o filho de Maria e José. É o autor da carta de Tiago. Um santo varão que se converteu quando Jesus se apresenta para ele ressuscitado. Ai, anuncia isso a Tiago e aos irmãos. E aí diz uma coisa fantástica. E saindo, retirou-se para outro lugar. Interessante Lucas registrar isso, porque aqui, até então, Pedro está na Judéia. Provavelmente, depois desse susto, Pedro agora cortou completamente o seu cordão umbilical. Cortou e está no vento. Saiu e foi para outro lugar. Só aqui no capítulo 12 é que Pedro cortou todas as suas amarras e vai, e foi, e é o que é, e se tornou. Às vezes a gente precisa passar por uns momentos difíceis para a gente acordar. Aqui é um momento muito difícil para a igreja em Jerusalém. Mais um segundo momento muito difícil. Primeiro momento no capítulo 8, perseguição, a morte de Estevão, o primeiro mártir. E agora, no capítulo 12, o primeiro apóstolo a morrer como mártir. E quase Pedro vai de imediato. O Senhor entrou com mão poderosa. Por que entrou? Bom, Deus tinha outro plano para Pedro. E aí Pedro, eu não posso mais perder tempo. Eu não posso mais perder tempo. Há muita coisa para ser feita. Há muita terra para ser conquistada. Irmãos, nós só temos uma vida para viver. Você sabe disso. Nós só temos essa vida. Hebreus diz isso lá, de maneira muito clara. Está fadado ao homem a morrer uma vez e vir o juízo. Então nós só temos esta vida para viver. Se você tem 20 anos de vida, aproveita. Porque os 20 anos passam rápido. Quem já tem 40, 50, 60, como muitos daqueles que estão aqui me ouvindo, olham para trás, como eu, que já estou para lá, já dobrei o cabo da Boa Esperança, já estou descendo a ladeira, eu olho para trás e meu Deus, voou, passou rápido. Este corpito já não responde com muita atenção. Antigamente, eu deitado no chão, alguém falava, pastor, eu pulava assim, ó, vap, tô pronto, cadê? Hoje em dia, quando alguém fala, pastor, se eu estou deitado no chão, na caminha, ali no colchão, no chão, eu tenho que virar de lado, eu viro de barriga para baixo, dobro para ficar de 4, boto a mão na parede e vou me arrastando para levantar. O corpo não obedece. O corpo não obedece. O tempo está passando. A gente não tem outro. Se você quer fazer, o tempo é hoje para pregar. O tempo é hoje, queridos. Né? Pedro entendeu isso e daí foi para outro. Olha, manda, eu não vou nem lá. Pedro nem foi a Tiago para avisar. Eu queria ver os irmãos, queria dar um abraço em Tiago na igreja. Não! Pedro disse assim, eu não quero perder mais tempo. E se retirou.
A consideração ao milagre, a restauração, aquilo que Deus fez com ele e com Tiago, aquilo marcou Pedro. E Pedro, voltamos. Eu não posso mais parar. E aquilo marcou com tanta veemência, com tanta força, que ele então foi. Herodes botou lá, deve ter dado castigo para os soldados, fez um monte de coisa. Herodes foi embora meio frustrado, mas e daí? E daí? E daí? E daí? E daí que Pedro não se despediu? Não, mandou recado para Tiago e para os outros, falou, não, eu tenho o que fazer, e foi embora. Eu não tenho mais tempo a perder. Irmãos, nem eu, nem você, nem Pedro temos tempo a perder. A vida passa rápido. A vida passa rápido. Herodes alcançou pela espada a Tiago. Pensou que poderia calar Pedro, mas o Senhor é soberano sobre todas essas coisas. O plano na carreira de Pedro ainda não tinha terminado. Pedro entendeu que ele ainda não era velho e havia uma promessa sobre ele e ele ainda tinha que cumpri-la. E ele estava pronto para não perder mais tempo. E assim foi. A minha oração nesta noite é que a gente observe que nós estamos vivendo também tempos difíceis, tempos maus. Muitas pessoas queridas, muitas pessoas nossas queridas, homens e mulheres de Deus, por causa da Covid ou não, falo da Covid porque virou moda, parece que só se morre de Covid no Brasil. Tantas pessoas queridas já partiram, já foram, já estão na glória, já estão na glória, já estão nos braços do Pai, já estão usufruindo daquilo que Paulo diz, estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Mas nós ainda estamos aqui, como Pedro, que ainda estava. Eu gostaria que você considerasse esta palavra. E você, como Pedro, não perdesse mais tempo. Ainda há muita terra para ser conquistada. Tem muita gente precisando ouvir a palavra do Evangelho. Pertinho de você. Pertinho aí, vizinho de você. Ou longe. Missionários, homens e mulheres. Coloque o seu coração na urgência do Senhor Jesus. Na urgência. Os tempos são difíceis. E nós temos ainda fôlego. E se você tem fôlego de vida, se você ainda tem fôlego de vida, é porque ainda não se cumpriu a promessa de Deus para você. Então pegue isso. Corte a âncora. Rebente o fio da sua pipa e voe no vento que o Espírito te conduzir. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te fortaleça, que o Senhor enche o seu coração da sua doce presença. Que você tenha a santa urgência de estar no centro da vontade de Deus e fazer cumprir os propósitos dele, desde a eternidade, agora dado a você, à sua igreja, a cada um de nós. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Pai Santo, muitas vezes perguntamos, por que eu ainda estou aqui, quando tantas pessoas já foram na frente? Nós queremos pedir que o Senhor derrame a tua graça sobre nós, o teu perdão sobre nós, e nos dê a santa urgência da proclamação do teu evangelho, da tua palavra. Deus, dá-nos vigor, razão, ânimo para te servir, pois ainda há muita terra a ser conquistada. Nós pedimos a tua bondade sobre nós, a tua direção sobre cada um de nós, para o louvor da glória do teu santo nome. Abençoa o teu povo, abençoa a casa do teu povo, abençoa aqueles que pararam aqui conosco nesse momento e que a tua palavra continue reverberando, espalhando para a glória do teu santo nome. Assim nós te pedimos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Amém. Beijo no coração. Beijo no coração. Continue orando aqui pela missão. Continue orando por nós. Planeje em janeiro vir para o impacto missionário aqui em São Francisco do Sul. Né? Mais na frente nós vamos dar mais detalhes, mas já vai orando. E separe o mês de janeiro. Uma semana, depois do dia 16, para você passar aqui conosco uma semana de serviço, de trabalho, de proclamação ao nome do Senhor Jesus. Quero te pedir também, que se você está aqui conosco até esse final, você está aqui até agora, que você compartilhe nas suas redes aí essa palavra. Quem sabe outras pessoas também possam ouvir e quem sabe o Espírito do Senhor possa trabalhar. Beijo no coração. Se tiver algum pedido de oração, você pode colocar aí, que a gente conversa aí, a gente ora e a gente pede para o Senhor. Mas eu sei de uma coisa, as promessas do Senhor estão sobre você e Ele é poderoso para fazer cumprir. Levante teus olhos, olhe para o alto, para o autor e consumador da nossa fé. É só nele. Buscai as coisas lá do alto, pensai nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, porque morreste e a vossa vida está oculta em Deus. Deus te abençoe.